Eu prefiro que o meu cliente tenha uma boa surpresa do que uma má surpresa. Então, estávamos falando no vídeo anterior sobre essa questão. Ah, se o magista for viajar, se precisar mudar a agenda, né? E aqui foi falado sobre contratar uma pessoa e na hora do ato, né? Seja magístico ou um cabeleireiro, seja uma prestação de serviço numa concessionária, seja onde for, ser outra pessoa a executar o serviço. Isso cria uma quebra de expectativa, cria, enfim, coisas ruins, desejos, né? Sensações, desejos não, sensações ruins na percepção daquele cliente. Então, por exemplo, se é fulano de tal, é a dona do salão que atende, né? A Bam Bam Bam. Agora, se sou eu, o meu dinheiro vale menos, ou, né? Entende? A percepção do cliente pode ficar totalmente comprometida. E aquela fidelização também fica comprometida. E isso a gente pode transferir para magia também, né? Não só a questão, né, da mão de magia, que eu já expliquei no outro vídeo, não vou ficar repetindo, mas agora se tratando dessa questão, né, psicanalítica, de analisar o comportamento, o sentimento, a reação do cliente. E por isso que eu comecei o vídeo falando que eu prefiro que o cliente, né, tenha uma perspectiva positiva do que negativa. Então, eu prefiro falar para ele que eu vou viajar e ele ter certeza de que vai ser feito por mim assim que eu retornar, né? Do que ele ter uma experiência negativa de saber depois que foi outra pessoa que fez o trabalho e não eu. Compreende? Então, eu quero gerar um laço ali, não só essa questão energética que estamos falando, mas de o cliente se sentir cuidado, né? Ela faz pra mim, faz pro advogado, faz pro médico, faz pro gari, faz pra todo mundo igual. É a mão dela, é o axé dela, é o atendimento dela, é a consulta dela, que ela não olha quem. Contratou? Vai ser feito por ela. Porque temos que olhar o lado do cliente também. Que você deu o exemplo do cabeleireiro, e acabei de falar sobre essa questão de concessionária ou qualquer outro local que a gente contrate. Mas transformando isso já nessa questão de ritualística também. Então, fora as responsabilidades do mago em relação ao sentido literal de fazer a magia, também temos essa questão do cliente, de como ele vai se sentir, que também tem que ser levado em consideração. Por exemplo, no meu site, se você for visitar hoje minha página, você vai encontrar que, de repente, um serviço pode levar de 30 a 90 dias para ser feito, justamente porque existe uma fila. Quer dizer que eu vou demorar 90 dias? Eu vou esperar até o prazo máximo para realizar? Obviamente que não. Mas eu prefiro que ele tenha uma quebra dessa perspectiva positiva, ou seja, ele contratou hoje, já ciente que pode levar até 90 dias para ser realizado. Só que em 2 dias eu vou e entrego para ele. Então veja só, ele contratou achando que ia demorar super, e ele ficou super feliz porque na verdade não demorou nada, né? Dentro dos 90 dias, 2 dias não é nada. E eu tô dando um exemplo, pode ser uma semana, pode ser um mês. Mas ele já comprou consciente. Justamente porque existem esses imprevistos que eu falei no vídeo anterior. Posso ficar doente, pode acontecer do fornecedor de alguma coisa não entregar, né? Por mais que eu realize ali a parte até de fabricação de muitas coisas, velas, a parte de, como se diz? Botânica, né? Que eu realizo, né, os meus óleos, as minhas poções, digamos assim, os meus pós, com animais, com isso, com aquilo, né? Animais que já estavam encontrados na natureza abatidos, tá? Fiquem em paz. Enfim, por mais que eu fabrique muita coisa, algumas coisas eu ainda assim preciso de fornecedores. E daí isso pode atrasar. Consagração de amuletos, às vezes é um amuleto importado. Então tem todo o trâmite de chegar no Brasil, depois chega pra mim, quando chega no Brasil. Aí eu tenho que fazer toda a parte de limpeza energética antes de consagrar. Aí tem a consagração. Dependendo do tipo de amuleto, são 13 dias consagrando todos os dias, quer dizer, no caso, todas as noites consagrando. Tem outros que menos tempo, outros mais tempo. Depois que vai para o cliente. Mas isso também pode acontecer de tudo isso rolar em um único mês. Mas a pessoa contratou ciente de que podia levar 90 dias, né? Então, eu prefiro quebrar, né, essa perspectiva de forma positiva para o cliente do que de negativa, do que eu falar que eu vou entregar em 5 dias e ficar enrolando 2, 3 meses. Porque eu não calculei na hora de explicar para ele que até chegar esse objeto, até eu fazer toda a parte de ritualística, poderia demorar mais do que o esperado. Ah, mas assusta se eu colocar assim, igual você coloca no site, ai, de 60 a 90 dias. Pode assustar. Alguns não vão concordar e não vão comprar. Mas eu prefiro que ele não compre porque se assustou com esse prazo, do que ele compre achando que vai ter um prazo mentiroso de 5 dias e ser entregue em 60. Então eu prefiro trabalhar com esse prazo maior e só compra quem quer, só vai efetivar a contratação quem quer, quem está ciente desse prazo, do que eu falar um prazo mentiroso só para ele contratar e ele ter uma experiência ruim. Então tudo isso vocês têm que verificar como é o funcionamento do templo que vocês estão contratando. Só que eu venho trazer uma outra reflexão, que é importante e eu acho que ninguém está falando sobre. Quando vemos algo muito barato, tipo, ai, 10 reais uma macumba, um ritual, uma consulta, uma pergunta. Quando vemos algo assim muito barato, tirando perguntas de live, porque ali na live você está se expondo e eu entendo que existe ali essa necessidade da gente trabalhar o espiritual com valor bem baixinho. Ai, 10 reais a pergunta, 10 reais a cada 2 perguntas.
por ser uma coletividade ali, de pegar uma rotação de muitas energias, muitas pessoas, enfim, de você atender quem realmente não pode contratar uma consulta completa. Até entendo nas lives. Mas fora de live, eu já não sou a favor, justamente porque quando temos um cliente que vem pelo preço, ele também vai embora pelo preço. Hoje, se você faz a R$ 10 e o seu vizinho faz a 5, hoje ele contratou pra você, contratou você por 10, mas ele vai embora porque ele vai lá no seu vizinho por 5 amanhã. Ele não contratou porque é você. Ele não contrata porque ele gosta de você, ele quer você, ele acompanha seu serviço, ele gosta do seu serviço. Quem vem pelo preço vai embora pelo mesmo motivo. Assim que aparecer alguém dando um brinde a mais, arreganhando a mais a perna, é isso aí que ele vai querer. Então estamos falando também de pessoas oportunistas. E pessoas que não valorizam o trabalho dos outros, mas querem ser valorizados. Eu exijo isso e aquilo. Mas peraí, você não escolheu mais barato? Você teve a opção de você esperar, juntar, guardar dinheiro, fazer alguma forma de passar por uma pessoa X, mas você preferiu achar que tá levando vantagem. Ah, eu tô levando vantagem, tô contratando um ritual pra ficar rica por R$ 10. Nossa, como eu sou a donzela, que eu sei de tudo, eu sou espertalhona. Essas pessoas também merecem se fuder sim, porque são oportunistas. Querem que o serviço do outro não custe nada. Mas vai você contratar o serviço dessa pessoa, sei lá, pra fazer uma faxina na casa por R$ 10. Vai ver se ela vai aceitar. Obviamente que não. Ela tem que ser valorizada. E você, nada. Então esse tipo de gente também, sim, tem que se fuder.